Então, como definição, o que é um composto de coordenação? É um composto que contém um átomo, então uma espécie central, e estão ligadas moléculas neutras ou íons em volta daquela espécie, formando ligações covalentes. E aí a gente vai estudar mais essas ligações mais à frente, que tipo de ligação a gente entende que está formando naqueles compostos. A gente tem que entender que o átomo central é o que a gente chama de ácido de Lewis. Então, é uma espécie que vai receber os pares de elétrons dos ligantes, que a gente vai... Esses ligantes são base de Lewis, né, que tem pares de elétrons para compartilhar com aquela espécie central. Então, toda a interação ela vai ser regida por essas questões ácido de Lewis e uma base de Lewis. É descritiva, então, do elemento, do estado de oxidação, da configuração eletrônica, observando o nível D e F, vão interferir na interação com a base de Lewis, com os ligantes, porque a gente isso interfere no quanto de ligantes tem em volta dele, então, quantos ligantes, qual a coordenação daquele ácido, isso tudo depende da espécie central, então do tamanho do ácido, do tamanho do íon central, da configuração eletrônica dele, vai depender do tipo de ligante, do quanto ele é volumoso, as repulsões eletrônicas entre aquele ligante, é o que vai dar o que a gente chama de número de coordenação. A gente vai ver um pouquinho mais à frente. Aqui a gente está focando nos compostos de coordenação formados pelas espécies do bloco D e F. Os metais do grupo 1 e 2, eles podem formar complexos? Podem. Mas assim, vão ser complexos, normalmente, não, assim, são muito difíceis de formar complexos. A gente vai ter sempre mais complexos com os elementos do bloco D e F. Sempre mais aí. E é tanto por que isso? Porque, por exemplo, são os elementos do bloco D e F que tem o nível eletrônico D vazio. Eu posso ter D1, D2, por exemplo, com vários níveis vazios para receber densidade eletrônica das suas bases, de várias bases, nos níveis D. E aí eu posso ter elementos com uma coordenação muito maior, por exemplo. É tanto que, por exemplo, elementos com uma coordenação mais elevada vão estar mais para a esquerda. Elementos com coordenação mais baixa vão estar mais para a direita. Exatamente por causa da configuração eletrônica que vai estar mais preenchida ou mais vazia. E os ligantes podem ter, quando eu estou falando ligante, eu estou falando átomo ligante. Então, o ligante pode ser somente um átomo, pode ser o cloreto, por exemplo, ou só uma espécie, pode ser o cloreto. Mas o ligante pode estar presente em uma estrutura enorme, como o EDTA. EDTA é uma estrutura enorme e eu tenho um átomo ligante ali, 2, 3, 4 átomos ligantes ali, que podem se ligar ao centro metálico, formando o complexo. Então, a gente vai sempre trabalhar com essas interações, né? Você tem o ácido de Lewis, que vai receber pares de elétrons, compartilhar pares de elétrons dos seus ligantes. Esse ligante, né, pode ser uma espécie, um ânion, ou pode ser um átomo dentro de uma molécula muito maior, que tem uns pares de elétrons desemparelhados para interagir com aquela espécie, ou uma espécie aniônica. Então aqui temos complexo, na verdade assim, essa é a forma que a gente escreve esse complexo aqui, nesse exemplo. Então eu tenho um cobalto, que está com o número de coordenação 6, e essas espécies que estão coordenando são as moléculas de amônia. Então o par de elétrons da amônia está interagindo com os níveis eletrônicos do cobalto. E aqui eu tenho uma carga, então esse complexo vai ser carregado ou neutro, a depender do balanceamento entre o ligante e a carga da espécie aqui. A carga do ácido de Lewis. E essa espécie vai ser neutralizada nesse caso aqui, por 3 cloretos. Então, a carga depende da interação dos ligantes. Então, ela vai depender dos ligantes. Se eu tiver aqui, por exemplo, nesse caso aqui, o cobalto tem estado de oxidação mais 3, porque essas moléculas são neutras. Se eu tivesse aqui cloreto, por exemplo, aqui substituir 3 amônia por 3 cloretos, essa espécie tinha uma carga neutra. Então, a carga do cátion complexo depende dos seus ligantes. Claro, vai depender dos ligantes e do ácido de Lewis. São 6 moléculas de amônia aqui. Então, o estado de oxidação do cobalto aqui é mais 3. Porque essas 6 moléculas de amônia são as moléculas neutras. Se eu tivesse um cloreto, por exemplo, esse cloreto reduziria essa carga do cátion em uma unidade. Se eu tivesse 2 cloretos substituindo a amônia, isso aqui poderia ser mais 1, por exemplo.
Então, isso quer dizer que o complexo neutro. Formado é neutro. Ainda com o mesmo complexo, mas só mostrando agora mais figurativo. Então, eu tenho 6 moléculas de amônia interagindo com o ácido de Lewis cobalto 3+, formando essa espécie bonitinha aqui, que são os ligantes amônia. Nesse ligante amônia, eu tenho o átomo doador, que é o nitrogênio. Aqui eu tenho, sempre a gente vai representar fora do complexo a carga 3+, e sempre esse complexo vai ter uma espécie que é o seu contra-íon. Pronto. Então, e o íon metálico, nesse caso aqui, é o cobalto. Então, aqui tem uma estrutura geral para formar aqui um cátion complexo e o seu contra-íon. A gente vai observar lá na frente também que o contra-íon pode ser um outro complexo. Então, a gente não tem só complexos catiônicos, tem complexos aniônicos também. São muitos mais raros, mas existem. Por exemplo, aqui, essas espécies, elas tendem a manter sua identidade em solução. Então, por exemplo, se a gente coloca cloreto de cobalto em água, o que é que deve formar primeiro? Se eu tenho a concentração de cloreto de cobalto em água, o que é que vai formar? Aquele cobalto se dissolve e agora ele vai começar a ser rodeado por moléculas de água. Então ele vai formar o que a gente chama de um aqua complexo de cobalto. Então é uma espécie que vai ficar estável na solução. Então aquele complexo de cobalto vai ficar estável em solução. E aí se eu coloco um outro ligante, e a gente vai trabalhar com isso também, se esse ligante ele é mais forte, né? Se é uma base mais forte, esse ligante pode substituir aquelas moléculas de água. Ela pode substituir aquela outra base. Então existe uma concorrência entre as bases de Lewis em relação àquele ácido de Lewis. Coloca cloreto de cobalto em água, forma o aqua complexo de cobalto. Aí o NOx desse cobalto depende exatamente do NOx do composto inicial, do estado de oxidação do composto inicial. Se a gente começa a gotejar naquela solução, naquele aqua complexo de cobalto em solução, a gente começa a gotejar uma base mais forte, o que vai acontecendo é que aquelas 6 moléculas que estão ao redor do cobalto, elas começam a ser substituídas pela base mais forte. E aí o complexo vai mudando de coloração. Então ele vai mudando de coloração até chegar numa cor bastante intensa. É quando a concentração daquela base já está mais elevada. E aí a gente consegue trocar os ligantes daquele complexo. Tem alguns momentos que a gente insere algum agente oxidante. Então se eu estou com cobalto mais 2, eu posso passar para cobalto mais 3. E aí a coloração daquele complexo muda, porque o estado de oxidação do ácido de Lewis mudou. Então, as transições, o desdobramento do campo cristalino vai ser diferente. E aí, o complexo final apresenta uma coloração diferente também.